Notícias de Arronches TV, o seu canal de vídeo do jornal Notícias de Arronches. Este é o Notícias de Arronches TV e a informação semanal sobre o Covid-19, a nível nacional e principalmente sobre o concelho de Arronches. Vamos começar por dar uma vista de olhos à informação de hoje, às principais páginas dos jornais. O Correio da Manhã destaca aqui rendas que abrandam para 9,6% e também que 1 milhão de portugueses volta ao trabalho. Depois, o Público destaca na sua primeira página um mês na linha da frente, referindo-se àqueles que estão na linha da frente, como o pessoal do Serviço de Saúde e as forças de segurança. Passamos depois para a primeira página do Semanário Expresso, que volta ao tema das praias, que vão ter restrições segundo a renovação do estado de emergência. Continuamos e no Jornal de Negócios o destaque vai para 3 milhões de euros em obras públicas que estão prontas para avançar. O Jornal de Negócios diz que vamos reabrir o país em maio. Reabrir, mas com a devida prudência. Como foi referido e mais à frente vamos falar precisamente desse assunto nas palavras do Presidente da República. O Diário de Notícias, na sua primeira página, diz que o país resiste ao vírus. E, finalmente, vamos ao Jornal de Notícias, que volta ao tema dos lares, que diz que rejeitam voluntários por falta de informação. Estes são os principais destaques da imprensa nacional e que podem ser consultadas de uma forma mais abrangente nas suas edições online. Vamos aqui recordar o renovado estado de emergência até ao dia 2 de maio e vamos também recordar as principais preocupações do Presidente da República. O terceiro estado de emergência, o que se retira do discurso do Presidente da República, é o renovar do estado de emergência vai servir para ter tempo para preparar o regresso a algumas atividades económicas e escolares, para não morrer na praia, segundo o Presidente da República, depois do confinamento e dar tempo a António Costa e ao seu governo para regressar gradualmente à normalidade. Para Marcelo Rebelo de Sousa, sempre cauteloso e apaziguador, de alguma euforia que possa porventura existir, recorda que estamos a ganhar esta segunda fase e não vamos deitar tudo a perder. Inúmeras das principais preocupações, e vai enumerando as principais preocupações, o Presidente da República, em primeiro lugar, diz que maio tem que ser o mês da ponte entre o dever e a esperança. Tem a ver com os lares de idosos. Em segundo, que o Serviço Nacional de Saúde tenha as condições necessárias para dar resposta na eventualidade de haver, com esta abertura, um aumento de infectados. Por fim, diz Marcelo Rebelo de Sousa que é preciso ganhar tempo para o Governo preparar terreno, definir os critérios, iniciar a terceira fase, a da retoma, nas melhores condições possíveis. O Presidente da República, também ele, um idoso, garantiu que não haverá guetos, porque os grupos de risco, em particular os mais velhos, devem ser rigorosamente protegidos quando se começa a aliviar as medidas. Pede Marcelo um último esforço, porque diz que só falta um bocadinho. De que tamanho será esse bocadinho? Interrogamos nós, nem mesmo o Presidente da República, com toda a informação que lhe chega, não pode garantir a duração desse bocadinho. Quanto ao milagre português, como já lhe chamou a imprensa internacional, o Presidente está consciente de que não se trata de um milagre, mas sim da forma como os portugueses, na sua grande maioria, acataram as decisões do estado de emergência, alguns até se autoconfinaram, mesmo antes de o decreto-lei ser publicado. O município de Arronches implementa medidas de apoio a empresas e a munícipes. O Executivo Autárquico aprovou a entrada em vigor das novas medidas na primeira reunião de Câmara deste mês de abril. A pandemia do Covid-19 tem levado o município de Arronches a tomar diversas medidas para a segurança da sua população e, no seguimento das mesmas, foi aprovado na reunião de Câmara do dia 14 a proposta que implementa novas medidas desta feita de apoio não só aos munícipes a título individual,
como também ao setor empresarial do concelho. Esta notícia pode ler-la mais pormenorizadamente depois na nossa edição em papel. O Covid-19 em Portugal tem, com os dados da DGS de hoje, 687 mortos e de 19.685 casos confirmados até o dia 18 de abril. Os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde indicam a existência de 685 casos confirmados, 19.685 casos. O número de casos recuperados em Portugal felizmente aumentou e passou neste momento para os 610. Começou o terceiro período do ensino básico e secundário com mais de 1 milhão de alunos com o ensino à distância. Para sabermos a situação em Arrochas, falámos com a diretora do agrupamento de escolas, que na impossibilidade de estar em direto connosco, nos mandou as questões que lhe colocámos por e-mail e que vamos passar a ler aqui alguns excertos desse comunicado. Diz a diretora do agrupamento de escolas que este terceiro período escolar é verdadeiramente atípico, como atípico se tornou o mundo de um dia para o outro. As escolas começaram a sua adaptação a esta nova realidade logo nas 2 semanas antes da interrupção letiva da Páscoa. E fizeram de forma brilhante, na sua opinião, uma escola organizada com a presença física de professores e alunos no contexto físico de uma sala. Rapidamente respondeu com os primeiros passos de ensino à distância. Fácil? Não, mas o empenho, a dedicação e a colaboração foram suficientes para resolver parcialmente uma situação totalmente desconhecida. Durante as semanas prévias à Páscoa, os docentes, alunos e pais foram vivenciando algumas experiências e, de acordo com os recursos disponíveis, as aulas continuaram. Esse era o continuar a ser o objetivo primordial do momento. Durante a interrupção letiva dos alunos, a escola parou para o plano de ensino à distância para iniciar no passado dia 14, dia de início do terceiro período letivo. Estendendo-se esse período até 26 de junho para todas as turmas do ensino básico. Esse plano implica prioritariamente a utilização dos meios tecnológicos e digitais. Foi também, tendo em conta essa realidade, que o Ministério da Educação desenvolveu o recurso complementar do estudo em curso, o estudo em casa, melhor dizendo, com as emissões na TV, para assim contribuir para que os alunos não fiquem a descoberto numa situação de isolamento e eventual abandono escolar. Essa tem sido a preocupação primordial do agrupamento de escolas, não deixar ninguém pelo caminho. Todos os alunos e pais encarregados de educação conhecem já o que vai ser o trabalho deste período. Diz ainda a diretora do agrupamento de escolas, e pedindo a nossa permissão, claro, que não era necessário, que mais uma vez estiveram connosco, com a escola, mas acima de tudo de uma comunidade em que vivemos. Cumpriram as orientações da Direção-Geral de Saúde e ajudaram os seus educandos. Tenho a perfeita noção de quanto difícil é essa missão, nomeadamente em lares com vários educandos em diferentes níveis de escolaridade e a frequentar diferentes estabelecimentos de ensino. Finalmente, nestes breves excertos que estamos a ler, a diretora diz que continuo por aqui, ao vosso lado, ao vosso dispor. Por conseguinte, podem ler esta entrevista na íntegra, posteriormente, na nossa edição online ou através do Facebook, como já aqui referenciámos. Testes adquiridos pelas câmaras, desaconselhados pelo Governo. Há câmaras a comprar testes que não são eficazes nesta fase e o Governo pede aos autarcas que não o façam. Na edição desta quinta-feira, o Jornal de Notícias destacou que os testes ao sangue não detectam a presença do vírus, mas os anticorpos, que podem demorar uma semana a desenvolverem-se. O Governo pediu aos autarcas que não os comprem nesta fase da pandemia. Os testes não são eficazes nesta fase da pandemia, são feitos com base no material biológico recolhido por meio de uma zaragatoa do nariz. Estes sim são os testes eficazes. Contatado por nós, a Câmara Municipal de Arroz garantiu-nos que o município de Arroz não adquiriu nenhum destes testes. Portanto, segurança quanto a este aspecto, com esta confirmação,
da Câmara Municipal de Arronches. O controle nas fronteiras entre Portugal e Espanha foi prorrogado até ao dia 14 de maio. Foi publicado no Diário da República a resolução do Conselho de Ministros, que prorroga até às 0 horas do dia 14 de maio de 2020 a reposição a título excepcional e temporário do controle de pessoas nas fronteiras entre Portugal e Espanha. No âmbito da pandemia da doença do Covid-19, a reposição temporária do controle de fronteiras internas com a Espanha foi iniciada às 23 horas do dia 16 de março. A partir daí, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, enquanto autoridade responsável pelo controle de pessoas nas fronteiras, iniciou o controle dos passageiros nos 9 pontos de passagem autorizados. A loja Fidelidade de Arronches também se inseriu no contexto da solidariedade. Este é mais um exemplo da solidariedade dos portugueses, desta vez aqui na nossa vila. A loja de seguros Fidelidade de Arronches, situada no mercado municipal, através do seu mediador Rogério Salgueiro, tomou a iniciativa de oferecer algum equipamento de proteção junto das várias instituições de Arronches. Assim, o material foi distribuído pelas várias IPSS do Conselho, pelos Bombeiros Voluntários de Arronches, GNR e Centro de Saúde. O Covid-19 para o país, o mundo, a economia local está praticamente paralisada. Falámos com o maior empregador privado do nosso Conselho, como é a empresa dos mosteiros, Cardoso e Cardoso. Entretanto, passaríamos aqui a referir que o Presidente da República, quanto a este terceiro estado de emergência, voltou a reafirmar que vai servir para termos tempo para o regresso a alguma atividade económica e escolar. Foi precisamente com a atividade económica que afeta não só o mundo, o país, como o nosso Conselho, e não numa situação de representatividade, mas dado que é o maior empregador privado do nosso Conselho, a empresa, como dissemos, Cardoso e Cardoso, falámos com um dos seus responsáveis que nos deixou esta informação. Vamos então escutar. A situação que se vive atualmente com o coronavírus em Portugal e mais concretamente no Concelho de Arronches tem colocado algumas empresas em grandes dificuldades. O maior empregador privado do Concelho de Arronches é a empresa Cardoso e Cardoso, situada na freguesia dos Mosteiros, que neste momento se encontra em layoff. Vamos falar com o seu representante, João Paulo Cardoso, para nos fazer o ponto da situação daquilo que se vive na sua empresa. Boa tarde, João Paulo. Podes-me sintetizar de alguma forma qual é a situação que se vive na vossa empresa? Boa tarde, amigo Fernando. Olha, desde já, muito obrigado por teres lembrado da nossa empresa. E antes de falar da minha empresa, quero desde já dar os parabéns à Notícias de Arronches pelo vosso trabalho realizado, porque eu sei que a fonte de Notícias de Arronches não chega só ao nosso conselho, como a nível nacional. Isso deixa-me bastante orgulhoso. Desde já, os meus parabéns à Notícias de Arronches. Agora, falando um pouco da empresa Cardoso e Cardoso, é uma empresa que o meu pai deu início há sensivelmente 50 anos atrás. Uma empresa que ao longo desses anos foi aos poucos afirmando-se no mercado nacional e ao longo desses anos passaram por aqui centenas de funcionários, o que aos poucos conseguimos chegar ao top 10 de empresas de carvão vegetal, que é bastante orgulhoso para nós. A nível nacional, satisfeitos. Era uma empresa que aspirava um óleo muito saudável. Agora, com a chegada do novo vírus, obrigou a fechar a restauração. Nós, como símbolo principal, o carvão, a fonte, o escoamento principal era a restauração. Com a restauração fecharam portas, incorporou que nós tivéssemos que fechar portas também, e claro que tivemos que recorrer à layoff, porque não havendo faturação, não há dinheiro para pagar aos funcionários e pronto, estamos a tentar. O mês de abril vamos estar fechados. Estamos a pensar
4 de maio, sabemos nós de antemão que mesmo que a restauração venha a abrir, esqueça aquilo. No dia penso que os restaurantes vão estar cheios, porque isso não vai acontecer. Ninguém sabe ao certo os meses que isto vai demorar, e daí o meu medo pela empresa, pelo meu futuro, pelo futuro dos funcionários. Ninguém sabe o que é que está para vir. João Paulo, neste momento, quantos trabalhadores tinham a vossa empresa? Neste momento tínhamos 35 colaboradores e estamos todos na layoff e esperamos voltarmos com os 35 funcionários. Não sei se já em maio, onde nós estamos a esperar abrir, se vamos conseguir colocar os 35, porque ninguém sabe neste momento ao certo o que é que está para vir, mas sim, nós vamos tentar manter todos os postos de trabalho como até aqui. João, logicamente vocês recorreram àquilo que o Governo proporciona, portanto, às empresas que estão em layoff. Vocês já contam com esse apoio ou estão ainda numa situação de espera que chegue esse apoio? É isso que nos preocupa bastante, porque ainda ninguém sabe ao certo. A layoff já mudou várias vezes. Já nos disseram que talvez dia 28 tenhamos alguma ajuda, porque se não tivermos ajuda, nós não estamos a faturar zero. Não sei como é que vai ser, por isso que eu estou a temer pelo meu futuro, pelo futuro da empresa, pelo futuro dos trabalhadores, porque se não tivermos ajuda de alguém, vai ser impossível essa empresa sobreviver, infelizmente. Muito obrigado, João Paulo, pela tua colaboração, e esperamos todos, ao fim e ao cabo, que este surto do Covid-19, que de alguma forma seja atenuado e que o país, e enfim, e todo o mundo, possa voltar de alguma forma à normalidade. Uma normalidade que nunca será aquela que nós conhecemos, porque o futuro já não vai ser igual. Obrigado, João Paulo, um abraço e, dentro do possível, que tudo vos corra bem. E algumas dicas para que possa tornar este seu recolhimento menos drástico. Recordamos-lhe uma vez mais que aqueles que necessitarem de comida pronta, que a podem encontrar no restaurante da Estalagem, na Cabana, no supermercado Anita, nos Sabores do Alentejo e no bar do Centro Cultural de Arronches, como também na Churrasqueira. Para isso basta consultarem o Notícias de Arronches na sua edição online, onde estão disponíveis os contactos de todos estes estabelecimentos para que possam aqui adquirir a comida pronta, em alguns casos até sendo entregue à sua porta. Quanto ao município, às juntas de freguesia, continuam a desempenhar a sua missão, no sentido de oferecer uma maior segurança aos munícipes. Os supermercados, os dois existentes do nosso concelho, na nossa freguesia de Assunção, continuam a funcionar dentro dos horários previamente estabelecidos. Também as farmácias continuam à sua disposição, dentro das regras impostas. Bombeiros, GNR e Centro de Saúde garantem o bem-estar dos munícipes, e recordamos também para aqueles que têm como nós a certeza de que tudo isto vai passar e que vamos encontrar não o mundo que conhecemos até agora, mas um mundo diferente, mas que não nos impede nem nunca nos impedirá a capacidade do homem poder sonhar. E um desses sonhos é um dia sermos milionários. E para isso estão os Jogos da Santa Casa da Misericórdia, que continuam à sua disposição no Cantinho da Sorte, na freguesia de Assunção, dentro do horário que ali está estabelecido, exatamente também como na freguesia da Esperança. O Snack Bar e Minela tem ao seu dispor também os Jogos da Santa Casa da Misericórdia, dentro de um horário previamente estabelecido por eles. Então, já sabe, nós hoje ficamos por aqui. Cuide de si, porque ao cuidar de si, está a cuidar de todos nós. Até para a próxima semana.